Flamengo não pode ser clínica de recuperação de jogador em má fase, gente. Há 2 anos. Isso não tem cabimento. Isso é uma piada, isso aí. E o mais patético disso tudo foi ainda ver o Landim e o Braz sorridentes ao lado do Gabriel antes do jogo e o jogador segurando uma placa de homenagem aos 300 jogos dele pelo Flamengo. Qual a importância disso no contexto atual? Em que ele não joga bem há 2 anos, é um dos mais caros atletas do futebol brasileiro, entra em campo e não consegue produzir nada. Ele até tenta. Não é má vontade, pelo contrário, ele tenta, mas não consegue. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos começar o dia repercutindo tudo o que aconteceu naquele jogo entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, né? Infelizmente o Mengão não jogou bem. Não jogou bem o segundo tempo, na verdade. O primeiro tempo foi muito bom do Flamengo. Conseguiu ir pra cima, conseguiu ali ter mais imposição no jogo. Porém, na segunda etapa, o time caiu de rendimento de uma maneira assim assustadora e consequentemente não voltou tão bem quanto se esperava, né? A tendência era que o Flamengo continuasse pressionando, indo pra cima, colocando o Fluminense contra a parede, mas foi algo que infelizmente não aconteceu. Não aconteceu. E sei lá, é algo que preocupa muito, porque não dá pra entender como o Flamengo consegue cair de rendimento de uma maneira tão rápida, sabe? É um negócio que é impressionante. O Flamengo tava melhor no primeiro tempo, teve o pênalti pro Fluminense já no finalzinho, né? O Rossi pegou, defesaça inclusive. Porém, no segundo, o Flamengo voltou muito diferente, todas as bolas nas costas do Ayrton Lucas e, consequentemente, o Fluminense foi bem nas mudanças, alterações ali e conseguiu sair com a vitória. Vamos acompanhar tudo que o Mauro César falou, ele não elogiou não, criticou demais ali, em especial o Gabigol, que mais uma vez fez a partida horrorosa, muito mal o Gabigol. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link do programa Posse de Bola no canal do All Sport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Ele pode fazer um gol, pode ser domingo. A bola pode se oferecer, ele pode fazer um gol. E sobre o Gabriel, eu acho que esse é o ponto mais grave. O Ayrton Lucas foi péssimo ontem. Aliás, a temporada dele é um negócio inexplicável. Alguém deveria investigar o que acontece com esse rapaz para jogar tão mal assim. De uma hora para outra, assim, a queda é constante. Ele continua piorando. Ontem foi um horror. Mas ele não vai jogar domingo, é o Alexandre. O Alan não jogou bem. Eu acho que o Alan nem foi tão mal como o Ayrton, como o Gabriel. Mas o Alan não vai jogar domingo, vai ficar fora. Vai jogar o Pulga. Então, esses jogadores esquecem. Mas o Gabriel, a priori, ele vai ser mantido. E ele foi titular nos 4 últimos jogos do Flamengo, gente. 4 últimos jogos. Queriam minutagem. Ele teve 78 minutos ontem, 75 contra o Bahia, 86 contra o Corinthians, 90, o jogo inteirinho contra o Atlético Paranaense, com o Tite, e jogou todo o segundo tempo praticamente ainda contra o Peñarol. Ou seja, só nesses 4 jogos que foi titular, foram 329 minutos, dá uma média de mais de 82 minutos por jogo. Ele não fez gol, finalizou 7 vezes, ontem foi uma só, e em cima da zaga adversária, quer dizer, nenhuma jogada de algum perigo, e ficou 8 vezes em impedimento. O Gabriel, como titular, ele tem mais impedimentos do que finalizações, e aí estou contando todo tipo de arremate. Não é finalização certa, não. Chutou para o gol, como ontem. Chutou em cima do zagueiro adversário, a bola nem ameaçou o Fábio. Chegou a fazer uma outra jogadinha ali razoável e tal, mas é muito pouco. Ele não se justifica. Vai jogar quem? O Felipe Luiz tem que montar um ataque sem esse jogador, porque ele também não é um centroavante. Então, se você não tem um centroavante, você vai jogar com outra formação, com outros atacantes, jogadores de movimentação, buscar um outro desenho para esse time. Como o Tite vinha até tentando ali e tal, mas não estava encontrando muito. Essa é a tarefa dele. Essa coisa aí, vamos recuperar. O Flamengo não pode ser clínica de recuperação de jogador em má fase, gente. Há 2 anos. Isso não tem cabimento. Isso é uma piada, isso aí. E o mais patético disso tudo foi ainda ver o Landim e o Braz sorridentes ao lado do Gabriel antes do jogo e o jogador segurando uma placa de homenagem aos 300 jogos dele pelo Flamengo. Qual a importância disso no contexto atual? Em que ele não joga bem há 2 anos, é um dos mais caros atletas do futebol brasileiro, entra em campo e não consegue produzir nada. Ele até tenta. Não é má vontade, pelo contrário, ele tenta, mas não consegue. Circunstancialmente, pode fazer um gol, pode ser domingo. A bola pode se oferecer, ele pode fazer um gol, como o Carlinhos pode fazer, o Plata pode fazer, o Arrascaeta pode fazer, como qualquer um pode fazer. Um zagueiro pode marcar um gol. A bola sobra, pimba, o cara vai lá e faz o gol. Mas ele não gera jogo, não faz um pivô, não dá um drible, não faz uma inversão de jogada. Ele não consegue fazer nada. Nada. Aí em jogos recentes, contra o Corinthians, no jogo do Maracanã, ele fez umas boas movimentações. Um jogador tão caro para fazer boas movimentações e é só isso? Vocês estão satisfeitos com isso? É muito pouco. E eu chamei de brodagem, insisto. Para mim, isso é brodagem. É o técnico que gosta do jogador, que é um ex-companheiro de time, os dois são amigos, se entendem bem. Aquela coisa, eu vou recuperar o cara. Mas não pode ser escalado um time dessa maneira. Você tem que buscar o que é melhor para o time.
joga o Arrascaeta de falso 9, enche mais o meio campo, busca um ataque mais móvel com o Bruno Henrique e com Plata, e eventualmente com o Michael. Tem outras maneiras de você encontrar um time adequado para o domingo. Quando o Flamengo, bem ou mal, tem a vantagem, é o Corinthians que tem que fazer um gol e um outro gol para se classificar, ou um gol para levar para os pênaltis. Então, acho que o Felipe Luiz tem aí uma missão e tem que desapegar dessa coisa, porque realmente não dá. Ontem foi mais uma atuação lastimável de um jogador que provavelmente vai continuar como titular sem se justificar, né? E vai terminando de forma melancólica a sua passagem pelo clube. Repito, ele pode até fazer um gol no domingo, aí segunda-feira, aqui, viu, não sei o quê. Claro que pode acontecer, mas isso, gente, é aleatório demais. Você não pode escalar um time de futebol mantendo o jogador na carteirada como titular, porque ele tem um nome, que ele tem uma história, tem um peso, esperando o aleatório, esperando que circunstancialmente esse cara consiga fazer alguma coisa. Quando ele até tenta, está tentando o ano inteiro, e não consegue. E ontem foi mais uma atuação pífia do Gabriel, uma figura absolutamente nula. Repito, mas tem um Alan, não vai jogar. O Ayrton Lucas não vai jogar. O Fabrício Bruno não vai jogar. Esses caras estão fora. E outra também. O Tite insistiu em colocar numa emergência lá o Léo Ortiz de volante. Ele vai para a zaga, o time melhora. O Felipe Luiz ontem devolve o Léo Ortiz para o meio campo. Escalasse lá o Everton Araújo, buscasse outra formação. Não. Puxou o Léo Ortiz para o meio campo. No segundo tempo ele poderia ter mudado, colocando na zaga, tirando o Fabrício Bruno, colocando outro jogador no meio, o próprio Arrascaeta. Mas não. Foi muito mal ontem também o Felipe Luiz. Foi muito mal mesmo. Isso também reforça a ideia óbvia de que um exagero, né? Comparações com o Jorge Jesus, que gente, aí não dá, né? 2 jogos, os caras estão comparando o Felipe Luiz com um cara que talvez tenha sido o maior técnico da história do clube. Pelo menos da história recente é o maior treinador. Isso não existe, isso é uma brincadeira. Ele corre no treino com os jogadores. Tá legal, e daí? Ele corre no treino com os jogadores. Então, se o Tite corresse no treino também, seria a mesma coisa. Se o Paulo Souza corresse no treino, seria o novo Jorge Jesus. São umas comparaçõezinhas tão ingênuas, tão pueris, que realmente não dá. Vamos ver. Se tem impacto, se tem que ter impacto o jogo de ontem, embora seja uma formação, um time totalmente diferente, ou muito diferente, melhor dizendo, daquele que veremos no domingo, o impacto tem que ser esse choque de realidade. O fim do oba-oba e o entendimento de que tem que organizar bem a equipe, escalar quem é melhor para o Flamengo e tentar a classificação no domingo, que é o que resta ao Flamengo. É tentar a Copa do Brasil. É o prêmio de consolação do Flamengo. Com o maior investimento da América do Sul, o prêmio de consolação é ganhar a Copa, né? E eu quero fazer um registro rápido aqui para finalizar essa minha longa explanação. Se nós somos ótimos em algum momento, graças ao Paulo e ao Rubens, que são os caras que seguram aqui as pontas para a gente aqui durante o posse de bola. Boa, segura o Rojão mesmo. Grande Rubão. Olha aí, Paulo. olha só. É isso mesmo. Ô, Arnaldo... O famoso atrás das câmeras. Atrás né? Por trás mutado, do pano. Juca, você tá mutado. O Flamengo foi mal ontem, né? Com alguns jogadores indo muito mal, inclusive. Eu acho que o impacto é pequeno. É o que é outro jogo, outra mobilização e outras escalações, né? No caso do Flamengo, meio time, né? Domingo joga Alexandro, joga Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson. 5 jogadores vão... Pelo menos 5 que não foram titulares ontem, né? Alguns nem foram relacionados, né? Vão jogar. E a gente sabe como é que é a mobilização desses caras para o mata-mata. É o tal do escolher jogo e tal. Ontem o time muito desfalcado. O meio campo era um Frankenstein, Alan... Léo Ortiz e Alcaraz. E o Felipe Luiz, que é um técnico que está sendo, digamos assim, foi batizado ontem, a primeira derrota para o Fluminense do Mano Menezes, ele vai aprender na prática. Ontem ele teve várias lições ontem. Ele estava até meio abalado ali, eu achei, na coletiva, meio abatido, não só pela derrota, mas ao perceber que muitas das teorias que ele tinha em mente na prática não funcionaram. E eu acho também, por mais que o cara tenha vivência no futebol, é muito difícil controlar a vaidade, mesmo que seja aquela coisa mais interior, né? Aí o Paulo Autuori poderia explicar melhor, ser e estar, essa coisa toda, mas eu vou tentar colocar meu ponto de vista sem a capacidade do Paulo Autuori. Eu acho que assim, depois de tanta babação, falando português claro, né? De imprensa, parte da imprensa, torcida, dirigentes, não, Felipe Luiz e tal, porque ganhou 2 jogos, e você sabe que eu não embarquei nessa, jamais embarcaria nessa roubada. O cara começa a achar realmente que... E ontem ele viu que não é assim. E, inclusive, para domingo, imagino que ele tem que tomar algumas decisões e, inclusive, acabar com a brodagem. Não dá para comandar o Flamengo na brodagem com o Gabriel Barbosa. Não dá para insistir no Ayrton Lucas, que vive uma fase assim que é inexplicável. E entre outros problemas que foram detectados ontem. Mas é um time diferente, é outra escalação. O Corinthians também de uma outra forma, precisando vencer por mais de um gol para se classificar, ou pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Então é um outro cenário, né?
O Corinthians venceu bem, mas jogou contra o pior time do Campeonato Brasileiro nesse momento, que é o Atlético. São 10 jogos, 7 derrotas, 3 empates, né? Na competição, nos jogos mais recentes. Então, acho que tem um impacto pequeno. Não acho que seja um impacto grande, não. Muita gente vai fazer associação, mas acho que são escalações diferentes, times diferentes, momento diferente, para um e para o outro, para os dois. Acho que é outra história. Na minha visão, é outra história. Então tá aí, né, um pouco da análise do Mauro, tanto do Gabriel já, do Gabi, né, do Gabigol, do Gabriel Barbosa. Falou um pouco sobre a atuação dele, que foi ruim novamente. O Gabriel não consegue. É um negócio inacreditável, não cria nada. Sei lá, não consigo entender o que aconteceu com o Gabigol. Uma queda muito bruta nos últimos 2 anos em especial. Por isso que eu falei aqui também, sou contra a renovação dele hoje. O Gabi teria que fazer muito, mas muito para renovar o contrato dele. E hoje a gente vê que não vale, pelo investimento. Não pela história, que a história não se apaga, né? Mas pelo investimento, pelo valor que o Gabriel custa e pelo que ele está entregando hoje, não faz sentido. Não faz sentido você viver de história, sabe? Poxa, foi importante há 5 anos atrás. 5 anos atrás ele era um jogador importante na Libertadores. Porém, hoje, infelizmente, não joga aquilo que jogava. Não joga 1/3 daquilo que jogava. Então, é um jogador que o Flamengo não deveria renovar, assim como muitos outros. O caso do Davi Luiz também é outro, que já é um veterano, né? Então, é hora de tentar buscar jogadores mais novos no mercado. Tem essa questão entre Corinthians e Flamengo, né? Vão se enfrentar no final de semana. O Corinthians venceu muito bem ontem o Atlético Paranaense em casa. E agora o Flamengo vai tentando ali se reerguer após essa derrota que foi bem ruim assim no clássico. Porque o Flamengo, mesmo desfalcado, como ressaltou o Mauro, ainda assim o Flamengo poderia ter vencido facilmente o Fluminense se fosse mais efetivo. Em especial na primeira etapa, quando teve muitas chances de abrir o placar e não conseguiu. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Diz aí o que você achou, você concorda com a opinião do Mauro, não concorda? Opine abaixo, que é importante demais saber o que vocês pensam. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!